Você está buscando um pacto de riqueza e prosperidade? Um pacto que vai resolver os seus problemas quase que instantaneamente? Um pacto com criaturas antigas e poderosas que vão trazer os seus desejos mais ocultos para a realidade? Veja este vídeo até o fim para você entender como tudo isso funciona. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Eu recebi várias mensagens por direct depois do último vídeo que eu gravei falando sobre invocação de espíritos e portais espirituais, que eu vou deixar aqui em cima nos cards caso você queira ver. E essas mensagens me trouxeram diversas dúvidas de vocês aí do outro lado a respeito de muitas coisas místicas, mágicas que rolam pela internet. Hoje eu vou falar sobre os pactos de riqueza, de prosperidade, que muito se promete aí do outro lado e a gente quase não vê realização nenhuma. Eu recebi de um seguidor lá por DM o conteúdo de uma pessoa que estava vendendo o pacto de riqueza e prosperidade na internet. E eu vou ler para vocês aqui o conteúdo, assim por cima do que essa pessoa estava tratando. Eu não vou colocar o site da pessoa, eu não vou colocar aqui o link para vocês irem atrás, porque todo o conteúdo de quem está se apropriando do dinheiro alheio é meio que parecido. Então, para vocês terem uma noção de como essas pessoas acabam chegando na vida de você e do outro lado, que está querendo realizar um sonho, um objetivo, talvez de uma maneira mais rápida, mais fácil, né, mais eficaz, pegando seu dinheiro, sumindo com seu dinheiro e nunca mais voltando com ele, você aí do outro lado ficando sem dinheiro, e aí acha que a magia, que a religião é uma mentira e descredibiliza sacerdotes e grupos sérios religiosos, ok? Então eu vou ler pra vocês e daí eu vou continuar com as explicações tintim por tintim de como o pacto funciona. Mas antes de continuar o assunto, já deu pra perceber que o conteúdo daqui é sério e vai te trazer muitas coisas positivas, vai te agregar conhecimento. Por isso, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e vamos seguir com o conteúdo. Pacto de riqueza para ganhar dinheiro, fama e sucesso instantaneamente. Se você pretende ganhar dinheiro e sucesso em pouco tempo, você está no lugar certo. O que eu prometo, eu faço. Eu tenho mais de 60 anos de trabalho com o santo e com entidades da riqueza. Se você serve a Lúcifer por um determinado tempo, ele te dará em troca os seus pedidos. O pacto vai levantar a sua vida, a sua autoestima, vai livrar você das dívidas, das humilhações, dar oportunidade de conhecer o mundo afora e trazer bens materiais. Olha só que complicado tudo isso, né? Utilizar tantos gatilhos emocionais para poder fazer com que pessoas que talvez estejam assim no ápice do seu desespero ou da sua frustração recorrer a uma situação dessas e gastar um valor assim que às vezes é absurdo, né? Mas vamos seguir. Este pacto pode ser feito pessoalmente ou à distância, com seu nome completo, data de nascimento e uma foto. Dura 7 anos e então precisa ser renovado. Entre em contato, pois o valor cobrado é justo em comparação ao seu sucesso e riqueza. O pagamento deve ser feito à vista e antecipado. Olha só, muito complicado isso, né? Mas, ok, você vai ter que pagar por um negócio à vista antes do pacto acontecer efetivamente e não tem garantia nenhuma, né? Então tá, já piora a situação aqui. Mas antes da gente continuar, me segue no Instagram, @CedricNightingale, porque lá tem vários outros conteúdos mágicos que vai ampliar ainda mais os seus conhecimentos. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já ouviu falar sobre pactos, conhece alguém que supostamente fez algum, ou já até mesmo ouviu de alguma celebridade, né? Ouviu por aí que alguma celebridade chegou a fazer algum pacto. Primeiro, eu tenho que alertar vocês sobre o oportunismo das pessoas que não são sérias dentro de uma espiritualidade
espiritualidade ou dentro de uma religiosidade que trabalha com magia. Vocês sempre vão perceber com pessoas que querem se aproveitar de você e da sua boa vontade, e do seu desespero ou dos seus sonhos que você almeja tanto realizar, discursos, né, dizendo que elas vão conseguir tirar você da humilhação, discursos dizendo que elas vão realizar o seu desejo instantaneamente, discursos dizendo que essa pessoa, né, específica, é sacerdote, sacerdotisa, que tem tantos mil anos de casa e trabalha com as entidades XYZ, só nome foda, né, Lúcifer, é Lilith, é Baphomet, né, então você sempre vai ver esses discursos na maioria das vezes. Pessoas sérias que trabalham com espiritualidade de modo sério sabe que não existe magia miojo. Não existe um processo mágico que você faz hoje, mata uns bichos e no dia seguinte as coisas acontecem. É muito complicado para pessoas como eu que trabalham com magia, que são sacerdotes de religiões que trabalham com magia e trabalham de modo sério a sua espiritualidade, que não pretendem, não querem enganar as pessoas e querem levar as pessoas para a melhoria de quem elas são, ver situações como essas, com pessoas que se apropriam e se aproveitam de religiões que trabalham com magia e espiritualidade, utilizam os discursos religiosos, utilizam os nossos postos religiosos, sacerdote, mãe, pai de santo, para poder ganhar dinheiro nas custas das pessoas e sumir. Isso mancha a nossa crença, isso mancha as nossas religiões, e a gente tem que tomar cuidado com isso e quebrar essas aberturas, e é por isso que eu tô falando com vocês nesse vídeo a respeito de pacto. Agora vamos para a parte técnica, né, a parte espiritual teórica, vamos entender como um pacto funciona de verdade. Então, o que é um pacto? Um pacto é um processo ritualístico que decorre de um acordo, né, de um contrato, de um ajuste entre duas partes, uma parte física e uma parte espiritual. Esse acordo, ele pode ser feito entre um bruxo, um sacerdote, uma sacerdotisa, um pai de santo, uma mãe de santo, um magista, um feiticeiro e uma criatura. Diretamente, a pessoa faz esse acordo com essas criaturas, com essas forças, para elas terem os seus desejos realizados. Ou essas pessoas, esses magistas, recebem alguma coisa em troca de fazer este acordo para outra pessoa. Mas a coisa ela não é simples desse jeito. A primeira coisa que a gente tem que entender para começar os questionamentos a respeito desses pactos espirituais é: como eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Como eu posso prometer um pacto, por exemplo, de riqueza, se eu não sou uma pessoa rica? Como eu posso dizer que eu realizo um pacto para tornar alguém milionário, se eu não sou um milionário? Como eu posso prometer realizar um pacto de sucesso na mídia, se eu nunca apareci numa TV, não conheço ninguém? Nós não podemos dar aquilo que não temos. Eu posso dar o que eu tenho, eu posso dar conhecimento, eu posso dar estratégia, mas eu não posso dar o que eu não tenho. Então já começa por aí. A gente já reconhece um sacerdote, uma sacerdotisa que entende o princípio da coisa quando ela sabe que ela não pode dar aquilo que ela não tem. Outra coisa também, como eu posso gerar aquilo que eu não tenho ou que você não tem? De repente uma pessoa ela quer ser uma cantora, uma grande cantora, mas ela nem canta. Como que eu posso fazer uma pessoa que não canta cantar? Como que eu posso fazer surgir em alguém, no ambiente, alguma coisa que não existe? Não é assim que funciona. Então, se a gente for falar dessas duas regras mágicas, a regra da criação e a regra da transformação, elas não funcionam desse jeito. Eu não consigo criar uma coisa do zero, eu não consigo transformar algo que não tem potencial para. Então, não tem como eu prometer um pacto, né, que vai facilitar as coisas ou criar coisas da onde elas não existem e não tem nem possibilidade de crescer e acontecer. Mas antes de eu continuar, eu tenho um convite para você. A partir de agora, você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai destacar você de todas as outras pessoas nas nossas lives, onde eu tiro tarô, respondo suas perguntas, as lives mágicas, onde a gente conversa sobre
coisas relacionadas à magia e espiritualidade, assim fica mais fácil de eu te notar. Sem contar que existem outros benefícios incríveis que você pode adquirir. Para você saber qual benefício é melhor ou se encaixa dentro da sua realidade, fazer parte do nosso grupo secreto, por exemplo, onde a gente trabalha com magia, onde a gente fala sobre magia e tem vivências incríveis mensais. Aqui embaixo, do lado do inscreva-se, tem o botão seja membro. Tem todas as opções aí, escolhe a que melhor se encaixa para você e vem fazer parte da nossa revoada. Usando uma lógica mágica, uma lógica espiritual, trabalhando agora nesse raciocínio duas regras mágicas, que é a regra da criação e a regra da transmutação, não se cria nada se você não tem os materiais necessários para que aquilo seja criado, ou a energia necessária para que aquilo seja criado. E a transmutação, onde não se transforma nada que não tenha o potencial para ser outra coisa. Ok? Quando a gente compreende essas duas situações, fica mais fácil a gente levar o raciocínio de como um pacto verdadeiramente funciona, tá? Agora, a gente vai entender que o processo de um pacto é baixa magia. O que é baixa magia? É quando a gente precisa de um espírito, um ser, uma criatura, uma entidade para poder auxiliar algo a acontecer na nossa vida, porque nós ainda não temos a capacidade de fazer com que aquilo aconteça. A gente não tem as forças necessárias, o conhecimento, enfim, necessário para que a magia aconteça. Então, um pacto, ele vai ser um tipo de baixa magia, porque a gente está contratando uma força externa para poder atuar sobre a nossa vontade. Aí a gente chega dentro da força, né? Do espírito, da entidade, da criatura, da divindade, enfim. Não importa o nome do ser, da criatura que você vai colocar nesse exemplo, mas para que fique mais fácil de entender, para que um pacto aconteça, a gente tem essas visões. O pacto, ele vai funcionar em cima do indivíduo, ele vai funcionar em cima da realidade daquele indivíduo, ele vai trabalhar em cima daquela capacidade. O indivíduo, ele quer ser o quê? Vou botar aqui como exemplo, ele quer ser um cantor famoso. Ele já canta? Sim, já canta. Ele toca? Sim, ele toca. Aí o indivíduo vai lá e ele vai contratar esse pacto, seja com uma pessoa ou seja com ele mesmo, direto com a criatura. E o pacto funcionaria como? A criatura, ela vai ser invocada, a energia daquela criatura vai ser invocada. Também não vou falar de método, porque cada sistema vai invocar da sua maneira a criatura, o espírito, a força. Olha só que interessante. De repente, você pode fazer um contrato onde a sua riqueza, ela vai ajudar pessoas pobres. Por que não? Por que a gente tem que pensar que o pagamento tem que ser um pagamento negativo? Por que a gente tem que demonizar as forças que nos ajudam? Não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. Depois que eu conseguir minha fama e meu sucesso, eu vou matar um monte de criança num culto satânico. Não é assim que funciona. Compreende? Então eu posso simplesmente trocar com a força na hora que eu contratei e pactuei aquilo, que a partir do momento em que eu fizer sucesso, eu vou ajudar quem precisa. Eu vou botar gente que não está tendo oportunidade para trabalhar comigo para poder crescer. Eu vou ajudar quem é carente. Eu vou ajudar a instituição. Eu vou ajudar pessoas que precisam de dinheiro e não têm oportunidade. Isso é um pagamento. Então, essa criatura, essa força, ela vai vir até o indivíduo e ela vai causar no indivíduo movimentos na vida dele para que ele se direcione para o objetivo. Então, voltando ao exemplo lá do menino que quer ser um cantor famoso. Então, ele foi lá, ele fez o pacto, trouxe essa criatura para a vida dele, né? E essa criatura, de repente, afastou os amigos, afastou ele das festinhas, afastou das baladas e ele se tornou, por um período de tempo, melancólico, vamos dizer assim, tá? Isso é um exemplo, tá bom, gente? Eu tô dizendo pra vocês como, de certa forma, poderia funcionar, porque a força invocada, ela vai agir dentro da realidade de cada um. Então, neste exemplo, ela vai funcionar desse jeito. Então, o que aconteceu? Esse menino em específico ficou retraído
traído, porque perdeu amigo, parou de ir pra festa, né? E nisso ele começou a escrever. Ele começou a escrever músicas, começou a escrever novas melodias, buscar novos instrumentos e coisas para ele aprender e aumentar o repertório musical. E a pessoa passa a vivenciar circunstâncias que a obrigam a sair da zona de conforto. Nesse período de tempo, como ele estava muito sozinho e ele tinha muitas músicas que ele acabou compondo, ele decidiu criar um canal no YouTube. Postou lá as músicas dele e acabou viralizando uma das músicas que ele compôs nesse período onde ele estava introspecto, certo? Aí a gente percebe que essa energia precisou afastar ele dos amigos, porque ele estava perdendo foco, que essa energia fez com que ele experienciasse coisas novas, desde emoções que ele talvez não tenha tido, a novos instrumentos, porque ele estava com mais tempo, e aí ele decidiu usar aquilo que ele tinha criado para poder fazer a magia acontecer. A magia acontece porque ele decidiu fazer. Então, o espírito, ser, a criatura, trouxe situações para a vida daquele indivíduo, para que aquele indivíduo efetivamente conseguisse se localizar dentro da realidade a qual ele espera, a qual ele deseja. Ele queria sucesso, ele queria fama na música, então aquela energia levou ele até a direção aonde ele precisava efetivamente estar. E é aí, neste momento, que as pessoas acabam caindo do cavalo. Por quê? Este pacto de riqueza, sucesso, enfim, ele vai direcionar a vida da pessoa para onde ela tem que estar. Depois do momento onde ela chegou ali, aonde ela precisava estar, dali para frente é trabalho dela. Então, a partir do momento em que você abriu a portinha, né, do sucesso, porque a criatura te levou até lá, dali para dentro é com você. É você que tem que seguir o resto do caminho, porque aquela força moveu a sua vida, te dando as armas necessárias para você atingir o seu objetivo. Dali para frente é com você. E dali para frente começa você pagar a sua dívida com esta criatura. Então percebam que a partir do momento que o pacto, vamos dizer assim, se concretiza e você entra na alta magia, o que é alta magia? O mago, o bruxo, a pessoa fazer por conta própria, sem invocar outras forças, a sua própria realização. Deixar de dormir o tempo que normalmente dorme, deixar a preguiça de lado para poder realizar os objetivos. Isso é alta magia, quando você coloca você como a força principal e torna os seus desejos realidade. A baixa magia, ela te trouxe conhecimento. Quando você invocou a força te levou aonde você precisava estar. Agora, dali pra frente é com você. Então, o contrato, na verdade, não é com o mago, com o bruxo, com o feiticeiro. De certa forma, ele vai receber talvez a parte que ele cobra, mas aí é com você. E aí vem um bom sacerdote, um bom magista, uma boa pessoa que está trabalhando com você. Essa pessoa, ela tem que te dar a mão. Essa pessoa, ela tem que estar do seu lado quando você, de alguma maneira, alguma coisa acontecer para mexer sua vida, tirar você da zona de conforto. Ela fala, calma, respira. Respira e enxerga a oportunidade. Porque magia é isso. Porque o mago, o bruxo, a feiticeira que trabalha com esse tipo de mudança de vida de verdade, ela está do seu lado para te auxiliar no processo. E normalmente todas essas pessoas, elas são bem-sucedidas também. Porque se elas não são capazes de levantarem o próprio sucesso, elas não conseguem levantar o sucesso de ninguém. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais o que é um pacto e como necessariamente um pacto espiritual funcionaria, e deixar muito claro de que você tem que conhecer e saber o lugar onde você está indo atrás desse tipo de procedimento e se esse ambiente ele também tem as riquezas, vamos dizer assim, que ele promete, porque uma pessoa que vai te auxiliar a conquistar alguma coisa, ela tem que ser no mínimo bem sucedida naquilo que ela se propõe, né? Então, sempre prestar atenção nisso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. É isso, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.